E você sabia que alguém casado pode fazer parte do clero da Igreja Católica? Um exemplo são os diáconos. E nós vamos conhecer agora a história de um diácono que está casado há 30 anos. O bombeiro militar Emanuel é casado há 30 anos com Maria José. Eles se conheceram na igreja. Os dois eram muito devotos e amavam servir. Como casal, eles se dedicavam a eventos na paróquia. Mas há 16 anos, ele tomou uma decisão importante: tornar-se um diácono. Mas aí você me pergunta, diácono pode casar? Existe o diácono transitório, que é o que vai ser ordenado sacerdote. Após um tempo todo de seminário, ele é ordenado diácono para depois ser ordenado sacerdote, né, ser ordenado padre. Mas o diácono permanente, como no nosso caso, tem casos de diácono celibatário, que não casou, mas o diácono pode casar sim. E tem certas, vamos dizer assim, normas para que isso aconteça. Primeiramente, ter 10 anos de casado pelo menos, tá? Para ser ordenado. O diácono permanente ele precisa ter 35 anos no mínimo para ser ordenado diácono permanente, né? E o papel da esposa, não somente, ela não é uma coadjuvante, ela é participativamente, inclusive de todas as encaminhamentos para dar legalidade à ordenação diaconal do candidato, no caso. O documento escrito a punho pela esposa, ele é de real importância e talvez seja ser forte também dizer que talvez de mais importância porque ela vai dar o aval final. E claro que a esposa do Emanuel deu esse aval. O casal tem chamado para servir a igreja e juntos cumprem a missão de Cristo. Eu entrei para a capelania do Corpo de Bombeiros antes de ser ordenado e já tive essa vontade do início, inclusive na época, o arcebispo de Belém era Dom Vicente Joaquim Zico, Dom Zico, e ele aprovou a minha entrada no Corpo de Bombeiros como candidato e já queria me ordenar. Mas o que aconteceria? O Corpo de Bombeiros ele faz parte do ordinariado da Arquidiocese Militar do Brasil. Então, o arcebispo de Belém ele apenas trabalha em comunhão com o capelão militar, ou está fisicamente da área dele. Mas, na verdade, quem deveria me ordenar é o arcebispo militar. E aí ficou nesse meio que dilema assim, ele vai ordenar, eu vou ordenar depois, e passou um tempo. Mas aí eu já tinha essa expectativa, já que eu já estava casado, de servir na totalidade, de ministrar os sacramentos de maneira legal, de maneira, vamos dizer assim, prestativa, principalmente daquele meu público naquele momento, que é até hoje, que eram os militares e seus dependentes, familiares. Então, eu e minha esposa criamos logo essa expectativa. Como eu disse, nós temos muita cumplicidade, trabalhamos juntos o tempo todo, muitas missões, ela sempre está comigo. Na igreja, os diáconos têm um papel muito importante, o de servir. O que muitos não sabem é que eles já existiam no tempo dos apóstolos e tinham uma função bem específica, diferente do sacerdote e do bispo, mas também participavam do sacramento da ordem. No meio da comunidade primitiva, surgiu um grave problema de ordem social: as viúvas. Elas estavam abandonadas e passavam fome. Os 12 apóstolos, conscientes de sua missão na liturgia e na pregação, sabiam que a caridade não podia ser somente pregada, mas também vivida. Foi aí que um grupo de homens, bem sábios e piedosos, tornaram-se diáconos, responsáveis por servir, cuidar e ajudar os que mais necessitavam. O Catecismo da Igreja Católica ensina sobre as funções do diácono. Cabe aos diáconos, entre outros serviços, assistir o bispo e aos padres na celebração dos divinos mistérios, sobretudo a Eucaristia, distribuir a comunhão, assistir ao matrimônio e abençoá-lo, proclamar o Evangelho e pregar, presidir os funerais e consagrar-se aos diversos serviços da caridade. Mas, acima de tudo, tem que ter chamado para exercer esse dom de cuidar e amar ao próximo. O chamado, ele fala muito dessa fidelidade. E nós conhecemos muitas pessoas no nosso trabalho missionário, na igreja, que dizem assim, na juventude eu fui de grupo de jovens, quando eu era jovem eu participava. E por que não é mais? Então,
A diferença nossa, no nosso chamado, está em permanecer. É muito importante para o diácono ele amar aquilo que ele faz, ele amar com fé, ele acreditar em tudo aquilo que ele faz.